No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente pergunta e vai te ajudar bastante na hora de formar suas frases em inglês e também na hora de entender frases de noticiários, de reportagens, etc. Bom, o assunto que a gente vai conversar é sobre a voz passiva. Eu já quero te dar um aviso. Antes de assistir esse vídeo, a gente quer avisar que é importante que você tenha um conhecimento prévio a respeito dos tempos verbais, porque vai ser essencial para entender esse conteúdo. Bom, quando a gente fala de voz passiva, é bem parecido com o português, ou seja, o que a gente vai estudar no inglês tem bastante semelhanças com o português e relacionar os dois pode ser que te ajude. Antes de mais nada, a gente quer explicar o que é a voz passiva, para depois a gente poder te dar exemplos com alguns tempos verbais e então te mostrar como formar frases com a voz passiva. Basicamente, você vai usar a voz passiva quando você quiser colocar o foco, o holofote da sua frase na ação que está sendo executada e não na pessoa que está executando a ação. Por exemplo, se eu falar a frase Bianca built this building in 1859. Bianca built this building in 1859. Eu tô dizendo que a Bianca construiu esse prédio em 1859. Quem construiu a ação, né, o sujeito da ação de construir, do verbo construir, é a Bianca. Então eu tenho uma voz ativa. Eu conseguiria passar essa mesma informação, né, que um prédio foi construído em 1859, sem dizer quem construiu, se isso não fosse importante, né, Bi? Eu poderia dizer, por exemplo, This building was built in 1859, né? Isso, esse prédio então foi construído em 1959. 1859. Isso, 1859. Claro que se ela quisesse, ela poderia acrescentar aí um by Bianca no final para falar que foi construído por mim. Mas essa informação não é essencial, não é necessária para que a gente consiga transmitir a ideia da frase, que é falar que um prédio foi construído em 1859. É assim que a gente consegue entender quando é legal ou quando não é legal usar a voz passiva ou ativa. Inclusive, a gente vê muito voz passiva em reportagem, em noticiário. Por quê? Porque, no geral, o fato que aconteceu é muito mais importante do que quem executou o fato. Por exemplo, a gente poderia ver no noticiário a manchete: The villains were found. The villains were found. Então, os vilões foram achados. Por quê, Bi, que nesse caso a gente utilizou a voz passiva? Porque nessa frase é muito mais importante dar ênfase para a ação, ou seja, que os vilões foram encontrados, do que contar quem encontrou eles. Quem executou essa ação é pouco importante. O importante mesmo é que a ação aconteceu. Inclusive, talvez se tivesse sido algo cômico, se alguém que achou os vilões, sei lá, fosse uma criança ou alguém muito improvável, talvez eles teriam colocado na voz ativa, porque daí sim seria bem relevante. Aqui no caso, provavelmente é óbvio que foi a polícia ou alguém que é responsável por buscar vilões, enfim. Sim, alguma autoridade aí, né? Acho que ficou claro, né, o que a gente quis dizer com esse exemplozinho. Bom, agora que você já entendeu quando usar a voz passiva e quando talvez ela não seja tão interessante que nem a gente falou, né? Quando você quer realmente focar no sujeito, vamos entender como é que essas construções são feitas? Bom, voz passiva é algo que não é de outro mundo. Como lá no comecinho eu falei, é interessante que você já tenha um conhecimento prévio de tempos verbais, porque vai ser importante aqui. Mas basicamente a voz passiva vai ser você usar a estrutura do verbo be, que é o verbo ser e estar em inglês, no mesmo tempo verbal que ele estava na voz ativa, mais o verbo da frase na terceira coluna. A gente vai ver aqui, para você entender um pouquinho dessa equivalência do verbo be com o tempo verbal da frase na voz ativa, alguns exemplos para ficar mais fácil e depois a gente parte para arregaçar as mangas e mostrar como a gente constrói frases na voz passiva. Arregacei as mangas nesse frio. Deixa eu desarregaçar. Então, olha, uma frase na voz ativa no presente. Somebody drives this car every day. Somebody drives this car every day. Então, alguém dirige esse carro todos os dias. O verbo dirigir, né, drive, tá aí no presente, tá com Szinho no final, porque eu tô falando de somebody, então pode ser he ou she, a gente coloca no singular, beleza? Se eu for passar essa frase para a voz passiva, não me importa mais quem é esse alguém que dirige o carro todo dia, então eu poderia colocar This car is driven every day. This car is driven every day. Is por quê? Porque o verbo tá combinando com o tempo lá da voz ativa, então com o tempo presente, e no caso singular is. E driven porque driven é a terceira coluna, o past participle do verbo drive. Aqui na tela tá ficando tudo mais claro, beleza? Agora pensando em uma frase na voz ativa no passado. Somebody drove this car yesterday. Somebody drove this car yesterday. Então alguém dirigiu esse carro
ontem. Tá na voz ativa, eu tô enfatizando que foi alguém que dirigiu esse carro. Se eu quisesse transformar na voz passiva, eu simplesmente vou ter que usar o verbo be, que nem a gente ensinou. Agora, esse verbo be no passado, já que a minha frase na voz ativa era uma frase de passado, e então usar de novo o verbo drive, agora na terceira coluna, no past participle, para formar tudo isso. Então, lá na voz ativa, eu tinha somebody drove this car yesterday. E na voz passiva eu tenho this car was driven yesterday. Esse carro foi dirigido, pilotado ontem. O verbo be aí no tempo verbal passado para combinar aí com o tempo verbal da minha frase na voz ativa. Então, o verbo principal da frase na terceira coluna e pronto, voz passiva montada. Então, resumindo, para ficar bem claro, a gente explicou no comecinho, deu os exemplos, agora dá uma explicada de novo para ficar bem claro mesmo, para ninguém reclamar que não conseguiu entender, Finalmente, voz passiva. Pega a frase com o sujeito lá na voz ativa, vem com o tempo verbal ela tá. Você simplesmente vai usar o verbo be nesse mesmo tempo verbal junto com o verbo na terceira coluna, ou seja, o verbo no past participle, beleza? Se você tiver dúvida, volta esse vídeo, assiste de novo, volta a assistir de novo. Pausa, na hora que tá com a tela completa com informaçõezinhas para ir entendendo. Inclusive, se você ainda não curtiu esse vídeo, não compartilhou com seus amigos, não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora, Tá perdendo tempo, já curte aqui, já se inscreve no canal, tem sempre conteúdo muito legal para descomplicar o seu inglês, inclusive sobre voz passiva. Pois é. E agora a gente falou de todos os verbos, A gente deu o exemplo do verbo dirigir aqui, a gente lá atrás falou do verbo construir, build, built. E quando a gente estiver falando de modal verbs, que são aqueles verbos, o can, o may, o should. Inclusive, se você não sabe do que a gente tá falando, tem um vídeo, É bem importante a gente continuar a assistir essa parte do vídeo. Se você não sabe o que são verbos modais, tem um aulão completo aqui no canal. A gente explica bonitinho o que é um verbo modal, quais são eles, se existe tempo verbal, quais são as características importantes exclusivas deles. Então, se você não sabe ainda e não assistiu essa aula, pause e vai lá antes da gente continuar explicando. Bom, voz passiva com verbo modal é muito, muito fácil. Você vai seguir a mesma estrutura da voz ativa, só que você vai adicionar o be. O be nesse formatinho mesmo, be na frase. Por isso que eu falei que é bem fácil. Então, por exemplo, na voz ativa, uma frase. The boss should promote David. The boss should promote David. Então, o chefe deveria promover o Davi. Como é que a gente transforma isso em voz passiva? Fazendo exatamente o que a Gi ensinou. É só acrescentar o be. David should be promoted. David should be promoted. E aqui eu tô falando que o Davi deveria ser promovido e tirei quem executaria essa ação, que no caso seria o boss, o chefe que a gente tinha na voz ativa. Vou dar um exemplo, uma outra frase. Bianca must help Giovanna. Bianca must help Giovanna. Na voz passiva, essa frase ficaria Giovanna must be helped. Por quê? Porque, de novo, o mais importante é a ação, é ajudar a Giovanna. Daí, quem vai ajudar a Giovanna não importa tanto. Mas, claro, eu poderia ter falado Giovanna must be helped by Bianca. Mas ela também, Giovanna must be helped. Então, poderia ser by Bianca, by André, by Davi, by the teacher. Tudo bem? Isso é bem legal de lembrar. Quando a gente fala de voz passiva, a gente não quer dizer que não pode ter nenhum executor da ação, mas que a ênfase, os seus holofotes, para onde você olha, não é para quem executou, mas para a ação em si, e por vezes esse sujeito que executou a ação vai ser oculto. Então, só para você não se confundir quando você vê um by, que nem a gente falou, não achar que tá errado. Não, pode acontecer sim, só que o foco não tá nessa pessoa, tá na ação que foi executada. Pois é, e esse conteúdo, estudar a voz passiva, exige bastante conhecimento de alguns tempos verbais, Na verdade, de tempos verbais no geral. Compreender bem o presente primeiro, depois passado, futuro, passado contínuo. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, aprender mais sobre tempos verbais, tem vídeos muito legais aqui no canal também, dá uma pesquisada, uma maratonada. E acho que por hoje é só, Por hoje é só. Se você tiver mais dicas e vídeos que você quer ver por aqui de conteúdos mais simples, mais avançados, deixa aqui nos comentários, a gente adora ler, responder, interagir. E não se esquece de seguir o nosso Insta também, tem sempre conteúdo nos stories, a gente consegue interagir mais de perto todos os dias, é o @gêmeasdoinglês. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye! See you!